O número 7 é o número mais poderoso de todo o universo e de toda a galáxia. É o número supremo que rege as 7 dimensões dos céus e da terra e debaixo da terra. Pois o número 7 é um número completo, exclusivo, especial e essencial, e infinito. Mas onde está escrito isso? João viu 7 sinais no céu em 12 de Apocalipse. Quais foram eles? Primeiro sinal, João viu uma mulher. Segundo sinal, vestida do sol. Terceiro sinal, tendo a lua debaixo dos seus pés. Quarto sinal, tinha uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Quinto sinal, e estava grávida e com dores de parto. Sexto sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Sétimo e último sinal, a criança que a mulher deu à luz. Pois tudo isso é um resumo de Gênesis e Apocalipse. Porque o número 7 é o número da eternidade. Porque 7 significa céus e terra, água e fogo, vento e espírito. Mas onde se está escrito? Em Apocalipse diz: no céu, os 7 espíritos de Deus, que também são as 7 lâmpadas de fogo que arde diante do trono. São os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, sobre os 7 continentes do mundo: a Ásia, a África, a América do Norte, a América do Sul, a Antártica, a Europa e a Oceania. Pois são 7 céus e 7 oceanos ou 7 mares, as 7 cores do arco-íris. As 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são os 7 candeiros de ouros, que são as 7 estrelas na mão direita de Cristo. Pois são os 7 anjos das 7 igrejas. 7 significa nascimento, crescimento, vida, geração e morte. Mas onde fala isso? Adão e Eva tiveram mais um filho e disseram: seu nome será 7. Pois 7 nasceu, cresceu, viveu, gerou os 7 e depois morreu. 7 significa o 7º dia da semana, o sábado, porque nesse dia 7 da criação, Deus descansou de todas as suas obras que tinham feito e abençoou aquele dia. Porque nesse dia 7, Ele o santificou. Quem? Jesus Cristo, pois foi ungido rei e sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque na eternidade, antes de todo o princípio, para que todos descansassem nele. Porque ele mesmo disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois antes não foi achado ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse tomar o livro que estava na mão de Deus, e nem de abrir o livro selado com 7 selos, e nem de olhar para Deus, pois este livro estava selado por dentro e por fora. Porque Deus conhece o que está dentro e fora do coração, e vê o que está escondido por trás da aparência. Pois para abrir o livro era preciso ter 7 qualidades especiais, onde só o Cordeiro era digno de abrir o livro, porque ele tinha as 7 qualidades da perfeição. Glória a Deus! Pois o Senhor Jesus, ele tinha o amor, a fé, a esperança, a paz, a justiça, a luz e a vida eterna. Porque no número 7 estava com Cristo a veneração da veracidade, a integração da integridade, a revelação da realidade, a perfeição da eternidade, a santificação da espiritualidade, a visão da visibilidade e a transformação da totalidade. 7 vezes caiu justo e se levanta. 7 colunas a sabedoria edificou e as lavou em sua própria casa. 7 vezes mais será a luz do sol, igual à luz de 7 dias. 7 vezes mais foram aquecidas a fornalha de fogo ardentes. 7 dias Ezequiel sentou-se junto ao rio Quebar, depois da visão dos querubins. 7 degraus viu Ezequiel numa visão quando foi arrebatado. 7 dias esperou o sacerdote Samuel em Gilgal para ungir Davi, rei de Israel, pela vontade de Deus. 7 dias reinou Zig em Israel e morreu queimado em sua própria casa. 7 significa prisão e maldição, pois Miriam ficou 7 dias presa sem sair para o arraial. E Deus disse: quem matar a Caim, 7 vezes cairá a maldição sobre ele. As 7 cabeças do dragão vermelho, mais 7 diademas, 7 reinos na visão de Daniel. Os 7 montes que a mulher estava sentada são também 7 reinos da terra, 7 pragas no santuário da consumação. Os 7 pecados da grande Babilônia, onde foi achado nela o sangue dos profetas e dos santos que foram mortos na terra. 7 significa milagre e cura, pois Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão
e ficou curado da lepra. 7 demônios foram expulsos de Maria Madalena. 7 vezes o menino espirrou e voltou a viver quando Eliseu invocou o Senhor. 7 pães foram multiplicados pela segunda vez que o Senhor Jesus multiplicou e sobraram 7 cestos cheios. 7 vezes Elias mandou o seu moço subir ao monte e olhar para a banda do mar, onde viu a nuvem do Senhor trazendo a chuva. 70 vezes 7 devemos perdoar o nosso irmão. Ana, em sua oração, disse: até a estéril teve 7 filhos. As mulheres disseram que Ruth, a moabita, era 7 vezes melhor do que 7 filhos para Noemi. Hadassar, a qual foi a rainha Esther, foi escolhida para estar entre as 7 donzelas do palácio do rei Assuero. 7.000 talentos de prata mandou Salomão colocar nas paredes da casa do Senhor. 7 significa tempo e liberdade, pois 7 tempos se passaram sobre o rei Nabucodonosor. Deus moveu o coração do rei Artaxerxes e dos seus 7 conselheiros para libertar o profeta Esdras e o povo de Israel para ir a Jerusalém, o qual durante 7 dias celebrou a festa dos pães e dos asmos. O Senhor deixou 7.000 homens de todos os joelhos que não se dobrou a Baal e de toda a boca que não o beijou. 7.000 ovelhas o rei Asa ofereceu ao Senhor. 7.000 ovelhas o rei Ezequias também ofereceu ao Senhor. 7.000 ovelhas tinha Jó. 7 filhos tinha Jó. 7 filhas tinha Jetro, sogro de Moisés. 7 filhos tinha Jafé, filho de Noé. Os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio. 777 anos viveu Lameque, pai de Noé. 7 meses ficou a arca do Senhor na terra dos filisteus. Enoque foi o 7º filho da descendência de Adão. No 7º mês repousou a arca de Noé no monte Aralá. 7 anos trabalhou Jacó, enganado por seu tio Labão e irmão de sua mãe Rebeca. Depois trabalhou mais 7 anos por Raquel, a quem ele amava. 7 vezes inclinou-se Jacó quando se encontrou com seu irmão Esaú. 7 dias andaram no deserto de Edom Jorão, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. 7 lâmpadas foram feitas para iluminarem o candelabro de ouro puro. A 7ª praga do Egito foi saraiva, fogo do céu. 7 anjos como as últimas 7 pragas. 7 trombetas João viu sendo tocadas, as 7 taças cheias da ira de Deus. 7.000 homens morrerão no grande terremoto que sobrevirão nos dias das 2 testemunhas. O Senhor entregou as 7 nações nas mãos de Israel: os heteus, gigazeus, amorreus, perezeus, heveus, cananeus e jebuseus. 7 notas musicais eram um segredo que estavam na harpa que Davi tocava, pois está escrito que existem 7 abominações no coração de quem guarda o ódio, pois foram 7 acusações contra José no Egito. Mas onde falam essas coisas? Ora, a mulher de Potifar disse: ele veio até mim. Primeira acusação: ele tentou ficar comigo. Segunda acusação: eu levantei a minha voz para ele parar. Terceira acusação: eu gritei para pedir ajuda. Quarta acusação: ele se assustou quando gritava. Quinta acusação: ele deixou o seu vestido. Sexta acusação: e ele fugiu e saiu para fora. 7ª acusação: 7 significa sonhos, fartura e fome, porque José interpretou os sonhos de Faraó, pois foram 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, 7 vacas feias e 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental. Eram 7 anos de farturas e depois mais 7 anos de fome, pois sobre a fome o profeta Eliseu também disse àquela mulher sumanita: vai, peregrina onde puderes, tu e a tua família, pois o Senhor chamou a fome e ela virá sobre a terra por 7 anos. 7 significa construção e destruição, pois Salomão levou 7 anos para construir o templo da casa do Senhor. Mas onde fala da destruição, foram 7 sacerdotes e 7 trombetas, e no 7º dia rodearam os muros das cidades de Jericó 7 vezes, e os muros caíram e foram destruídos, pois o número 7 significa força e obediência, enigma e lágrimas e revelação. Pois a força de Sansão estava na obediência de não cortar as 7 tranças de cabelos da sua cabeça, pois seu enigma durou 7 dias. Sua mulher chorou durante 7 dias, e com 7 dias Sansão revelou seu enigma,
Por isso, durante 7 dias, Deus nos dá força revelando a sua palavra para enxugar as lágrimas que caem no nosso rosto mediante as dificuldades e as provas que se levantam nas nossas vidas. Pois um dia perguntei para o Senhor o que significava o título da palavra em nome do Senhor Jesus, 2 vezes dentro da igreja, na parede em cima e na frente do púlpito. Ele me respondeu: na frente do púlpito, porque o Senhor não dá as costas para a sua igreja, Ele está sempre de frente para as suas ovelhas, nos olhando em todo o tempo. Mas também por Ele ser a cabeça da igreja, Ele está sempre em cima, mas o homem está sempre embaixo. Glória a Deus. Por isso está escrito: é lícito que Ele cresça e que eu diminua, pois foi ouvidas dos céus as 7 vozes dos trovões de Deus. Glória a Deus. Amém.